Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso quadro Desafios do Consórcio. Nos vídeos anteriores nós fizemos um panorama geral dos principais pontos que nós entendemos que foram fatores diferenciais para nós conseguirmos empreender nesse mercado e termos muito sucesso. E a partir do vídeo de hoje eu quero trabalhar cada um desses pontos de uma maneira mais qualificada com você, de modo que você consiga pegar insights, consiga pegar chaves poderosas e aplicá-las na prática. E o primeiro ponto que eu separei para nós trabalharmos no dia de hoje é: consórcio não é produto, consórcio é mercado. Isso mesmo. Nos vídeos anteriores nós falamos que o consórcio é praticamente uma commodity, um produto que todos têm acesso. E quem foca no produto acaba sendo mais uma pessoa simplesmente como qualquer outra vendedor de consórcio no mercado, não encontra um diferencial. Por quê? Porque o produto todos nós acabamos tendo diferença. Vou te contar inclusive um caso prático. Ontem eu sentei numa mesa de negociação para fechar uma parceria com uma rede de escritórios que vão fazer parte do nosso ecossistema. E eles já possuem cadastro em algumas administradoras. No caso deles era a Servopa, também a Canopus e também a Âncora, administradoras nas quais inclusive nós somos master. Por que eles deixariam de atuar diretamente com essas administradoras e passariam a atuar através do nosso cadastro de master? Muitas das vezes com o mesmo comissionamento ou até tendo um comissionamento um pouco menor, porque não é sobre o produto. O que as administradoras então estão entregando para eles é exatamente sobre o produto. E o que nós estamos entregando para eles não é o produto, é método, é metodologia, é estratégia, é estrutura, é planejamento, é organização. Então um ponto importante que você tem que saber, você que vai iniciar no mercado de consórcio, você que já está no mercado de consórcio, mas ainda está posicionado como vendedor, você que quer ter sucesso no mercado de consórcio, é que não é sobre produto. O produto nos traz uma visão limitada. O que nós precisamos enxergar é o mercado como um todo. Vou te fazer uma pergunta sincera. Você já fez uma análise do mercado de consórcio? E uma análise do mercado de consórcio não é simplesmente fazer uma leitura dos relatórios que a ABAC entrega. São excelentes relatórios. A Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, como eu bem falei, entrega excelentes relatórios sobre os resultados do consórcio mês a mês, sobre leituras que ela verifica a partir das administradoras do que vai acontecer no mercado, dando um panorama numérico de como o mercado vem caminhando, comparando períodos como o ano de 2024, o ano de 2025 vezes o ano de 2026, fazendo cortes sazonais, primeiro trimestre vezes segundo trimestre, primeiro semestre vezes segundo semestre. Então, inúmeros são os indicadores numéricos que ela apresenta, que sim, são muito importantes, mas vai muito além disso. Você já acessou o site do Banco Central para fazer uma análise das administradoras de consórcio? Você já olhou o relatório financeiro das administradoras de consórcio? Você já viu o ranking das administradoras de consórcio? As que mais têm lucro, as que mais faturam, as que mais têm reclamações? Isso mesmo, uma análise de mercado não é simplesmente olhar o relatório da ABAC, que eu volto a dizer, é muito importante. Vai muito mais além. É você analisar as informações que estão no Banco Central, é você analisar as informações da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, é você olhar para o mercado e se posicionar nesse mercado dizendo quem que eu quero atender, o que eu quero fazer. Os produtos hoje, o produto hoje, consórcio, ele está muito diversificado. Nós temos consórcio para imóvel, na área de imóvel para imóvel urbano, para imóvel rural, para fazenda produtiva, para fazenda que não tem produção. Nós temos náutico, nós temos aéreo, nós temos pesado, nós temos maquinário, linha branca, linha amarela. Então há uma diversidade muito grande de produtos e isso é muito bom, porque existem inúmeras possibilidades. Porém, quem quer atender tudo acaba não atendendo nada. Você precisa olhar para esse mercado e começar se tornando um especialista em um destes produtos, se tornando especialista em uma destas oportunidades e a partir daí desenvolver o seu planejamento. Como que nós fizemos isso na prática? Quando nós iniciamos, há alguns anos atrás, as nossas atividades, o que nós fizemos na prática foi olhar para o mercado e tentar enxergar nele aonde havia menos concorrência. E nós vimos que no mercado de crédito estruturado, na utilização do consórcio,
como uma ferramenta de capital de giro, nós tínhamos uma excelente oportunidade e começamos a nos especializar nisso. Então começamos a olhar os relatórios da ABAC, ver os números do produto que nós transformaríamos numa ferramenta de crédito, que números eram esses, que indicadores eram esses, que leituras nós poderíamos fazer. Cruzamos esses dados com os dados do Banco Central para verificar quais eram as administradoras que nós poderíamos estar atuando, como é que elas estavam posicionadas, qual era o ranking de posicionamento dela, volumetria de liberação de contemplações, volumetria de grupos, de novos consorciados, porque tudo isso tem a ver com a saúde do grupo, estudar a saúde do grupo. E cruzando esses dados, começamos a procurar as administradoras com as quais nós gostaríamos de fazer negócio e estudar dentro dessas administradoras o seu pode e não pode, o que pode ser feito, o que pode não ser feito. Mas isso já vem numa cartilha pronta. Não, a cartilha fala sobre produto, nós estamos falando sobre negócio e não é sobre o produto, é sobre negócio, é sobre empreender, é sobre analisar mercado. Você já conversou, por exemplo, nas administradoras no qual você atua, no qual você vende esse produto com o setor administrativo? Você já conversou com o setor financeiro? Você já conversou com o setor jurídico de compliance dessa administradora? Você já conversou com o setor de faturamento? Você vai ver que existem inúmeras outras regras que não se encontram nas cartilhas. Então, se eu posso dar uma dica importante para você nesse começo dialogue com os setores da administradora, para que você monte o seu pode e não pode, para que você comece a fazer uma análise muito maior do que aquela propriamente que o produto lhe entrega. É como você comprar, por exemplo, um televisor. Você recebe um manual do que aquele televisor pode fazer, mas esse manual está falando do quê? Do produto. Outra coisa é o que você fará com esse televisor. Você pode ter um televisor que pode ser para divertimento, lazer dentro de casa. Você pode ter um televisor que pode ser o seu dashboard de KPIs. Você pode ter um televisor que você vai colocar na vitrine da sua loja para fazer publicidade e propaganda do seu negócio. Então repare a diferença. A administradora fala do produto. Você, entendendo o produto, precisa compreender o mercado e entender como transformá-lo em uma visão estratégica prática para lhe trazer efetivamente resultados. E isso vai culminar no quê? Na sua mudança de abordagem. Isso mesmo, a partir do momento que você para de olhar só para o produto e você começa a olhar para o mercado, você muda a sua abordagem. Venda de consórcio não é falar de prazo, não é falar de parcela, não é falar de taxa. Zaf, mas todo mundo está falando isso. Exatamente. Todo mundo já está falando isso e você não quer ser mais um nesse oceano. Você quer ter um diferencial competitivo. Você quer realmente não ser simplesmente um vendedor de consórcio, um explicador de produto. Você quer se tornar um especialista. Você quer empreender nesse mercado. Então você conhece o produto e começa a analisar o mercado e entender como transformá-lo em uma estratégia poderosa de solução. Voltando para o meu exemplo prático, quando nós olhamos o produto como uma solução de capital de giro, uma outra análise que eu fui fazer que não tem a ver com o produto foi olhar o quê? Serasa. Por que Serasa? Qual o número, qual o fator de inadimplência, por exemplo, que as empresas estão tendo hoje em relação aos produtos de crédito? E eu comecei a levar soluções através de consórcio para os empresários, não argumentando sobre taxa, não argumentando sobre parcela, não argumentando sobre o produto, porque isso as pessoas já estavam fazendo. Nós começamos a falar o quanto o consórcio impactava menos no fluxo de caixa dessa empresa, o quanto ele trazia mais margem de taxa interna de retorno, o quanto ele impactava no ROI dessa empresa. E isso eu consegui fazendo uma análise do nível de endividamento e de inadimplência das empresas através de relatórios do Serasa. Comecei a estudar também, por exemplo, os relatórios do Sebrae. Qual o número de empresas que tem crescido ao longo do tempo? Que segmento estão essas empresas? Elas são microempresas? Elas são empresas de médio porte? São empresas de pequeno porte, de grande porte? Com quem que eu vou dialogar? E comecei a estudar o mercado dessas empresas e a encaixar, ou melhor, transformar o produto da sua natureza original, que é o que todo mundo está fazendo, numa ferramenta de solução de crédito diferenciada.
Outro estudo que nós fizemos foi analisar, por exemplo, no Banco Central do Brasil, quais eram as taxas dos produtos de crédito tradicional, para que eu possa lá na ponta, para o consumidor, seja ele um empreendedor, seja ele um empresário, seja ele uma pessoa jurídica, seja ele uma pessoa física, para que eu possa levar para esse consumidor que vai se tornar o meu cliente uma diferenciação. Por que ele não faz um financiamento e ele faz um consórcio? Por que ele não faz um capital de giro típico e faz um consórcio? Por que ele não faz um crédito com garantia imobiliária tradicional e faz um consórcio? Esses dados eu não busquei no produto consórcio. Esses dados eu não busquei na administradora. Esses dados eu fiz análises de mercado. Então é muito importante você começar a fazer uma análise de mercado, olhar para o mercado propriamente dito e encontrar nesse mercado aonde você quer atuar. Olhando para o produto, mas não se limitando a ele, porque não é sobre consórcio, não é sobre o produto, é sobre empreender efetivamente nesse mercado. E se eu posso te dar uma dica nesse primeiro momento agora, é exatamente essa: analise o mercado. Olhe para o mercado. O produto você vai conseguir fazer o encaixe dele na sequência. Não está no produto o seu diferencial. Ter uma bandeira como a Servopa é excelente, ter uma bandeira como a Canopus é excelente, ter uma bandeira como o Itaú, ter uma bandeira como o Banco do Brasil, como o Santander, existem inúmeras bandeiras que são maravilhosas. Citei algumas aqui só a título exemplificativo, não que sejam as melhores, mas somente para lhe dar um exemplo. Só que o diferencial não está apenas nela, porque todos nós podemos acessá-las, nos cadastrarmos e vendermos aquele produto. A grande diferença está em que o que você faz com esse produto, como é que você transforma o conhecimento do produto efetivamente em um diferencial de mercado, para que você possa levar para o mercado uma diferenciação competitiva. Você pode entrar, como eu falei, na área do agro. O agro, por exemplo, vivemos um momento diferenciado no ano de 2024, 2025 e 2026 para o agro, por conta da limitação dos recursos do governo federal de incentivo financeiro ao mercado do agronegócio. E você pode então estudar qual eram os outros produtos que o agro possuía, estudar qual a necessidade que o agro possui e aí pegar e adaptar o produto, não puro e simples, mas como uma estratégia, como uma ferramenta de solução para esse mercado. Porque simplesmente vender o produto no agro, até mesmo muitas administradoras estão vendendo direto. Muitos vendedores estão vendendo direto e a diferenciação não vai estar aí. Está em você analisar o mercado, compreender qual é a linguagem do agronegócio, compreender quais são os desafios do agronegócio, as objeções do agronegócio, quais são as dores que o empresário, o empreendedor do agronegócio possui, que você pode vencê-las através do produto consórcio. Então a minha ideia nesse primeiro vídeo é te provocar exatamente para isso, para você parar de olhar para o produto. É importante conhecê-lo, sim, mas ir muito mais além, começar a analisar o mercado. Então anota aí, a análise de mercado vai acontecer por onde? Conhecendo o produto. Ponto inicial básico, todos fazem. Aonde está o extraordinário? Conhecer a administradora, conhecer os setores da administradora, administrativo, financeiro, faturamento, jurídico, compliance e tantos outros mais que possam existir dependendo de administradora para administradora, para você extrair deles a essência daquilo que realmente pode e o que não pode, para não ser surpreendido ao longo do caminho. E estudar também os outros órgãos governamentais ou não governamentais que possam falar daquele setor, daquele mercado no qual você deseja empreender. Trouxe até como exemplo para você quando nós atuamos no Capital de Giro, em que eu fui fazer leituras do Bacen, fui fazer leituras do Serasa, fui fazer leituras do Sebrae. E a partir disso, escolher no mercado aonde você quer se posicionar e se tornar um especialista no mercado. Se eu puder terminar esse vídeo colocando algo de mudança de mindset na sua cabeça, é exatamente isso. Pare de ser um explicador de produto e se torne um especialista estratégico no mercado de solução de crédito. Não mais colocando o consórcio como o seu produto final, como o seu trunfo final. Ele é uma poderosa ferramenta, sim, das estratégias de diferenciação que você e a sua empresa farão. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo e continue conosco, compartilhando e ativando o sininho para que a gente consiga ir nos desenvolvendo e juntos irmos construindo tudo aquilo que já está preparado para você. Tchau, tchau!